Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos um texto bíblico que se tornou universal, e a gente vê as pessoas orarem a oração do Pai Nosso em diversas ocasiões, tornou-se quase que uma oração ecumênica. Mas é muito provável que na maioria das vezes em que as pessoas pronunciam a oração do Pai Nosso, as pessoas não pensam plenamente nas verdades que esse texto bíblico contém. Na verdade, quando Jesus ensinou o Pai Nosso, não estava ensinando uma sequência de palavras a serem pronunciadas de memória. Jesus estava transferindo princípios que deveriam nortear, que deveriam orientar as nossas orações e as motivações dos nossos corações nas orações que fazemos. E dentro destes princípios, há um deles que é muito forte. Quando Jesus diz, quando vocês orarem, digam: perdoa as nossas dívidas, assim como, da mesma forma, da mesma maneira como perdoamos os nossos devedores. Aí Jesus esclarece o significado disso. Porque se vocês não perdoarem aos homens as ofensas que eles vos fazem, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Mas se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará. Há aqui um princípio muito forte de Deus relativo ao perdão. Deus perdoa as minhas dívidas da mesma forma, da mesma maneira como eu perdoo os que me ofendem. O perdão de Deus a mim deverá ser um modelo do meu perdão para as pessoas que me ofendem. Por outro lado, se eu não perdoo as pessoas que me ofendem, foi Jesus quem disse: também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Essa é uma verdade das mais difíceis de serem praticadas, mas está diretamente ligada e vinculada com a nossa salvação. Se a realidade do perdão não é uma realidade na minha vida, eu não posso professar o nome de Deus. O perdão é uma questão central na minha experiência de salvação. O perdão, na verdade, é a prova dos 9, se eu de fato sou um verdadeiro cristão.
cristianismo se diferencia das demais religiões exatamente aqui na questão do perdão. Fora o cristianismo, as demais religiões, todas elas trazem de alguma forma alguma ideia de vingança, o direito de vingança. Se alguém me fez um mal, eu tenho o direito de retribuir o mal com o mal. Mas o Evangelho de Jesus retira de mim completamente a possibilidade de vingança. Porque a vingança pertence ao Senhor. E não só isso. O Evangelho de Jesus não só desautoriza a minha vingança, mas vai além disso. O Evangelho de Jesus me diz que o perdão de Deus a mim está diretamente vinculado com o perdão meu a outras pessoas. É uma questão central na vida cristã, porque todos nós, em algum momento de nossas vidas, enfrentamos situações em que precisamos perdoar e que carecemos de perdão. Todos nós, nos relacionamentos com pessoas, no trabalho, no relacionamento com a esposa, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os amigos, nos relacionamentos com os irmãos da igreja, no supermercado quando vamos comprar, no trânsito, quando alguém nos agride. Todos nós vivemos situações de conflito. E nessas situações de conflito, muitas vezes, ofendemos pessoas. E muitas vezes também somos ofendidos por pessoas. E nos relacionamentos familiares, dentro de casa, no ambiente da família, esses conflitos são mais frequentes, porque por estarmos próximos, por convivermos diariamente, manhã, tarde, noite, segundas, sextas, domingo, todos os dias, no nosso convívio familiar, nas pessoas mais próximas, com elas muitas vezes, enfrentamos situações em que magoamos, ofendemos, em que somos magoados e somos ofendidos com palavras, com ações, com coisas que fazemos e entristecemos, com coisas que esperavam que fizéssemos e que não fazemos, e que também magoamos. E às vezes somos ofendidos com muito mais intensidade pelas pessoas a quem mais amamos. Porque quando a ofensa vem de fora, vem de um estranho, muitas vezes essa ofensa não nos machuca tanto. Mas quando a ofensa vem daquela pessoa a que tanto amamos, quando a ofensa vem daquela pessoa por quem tanto fizemos, quando a ofensa vem daquela pessoa por quem dispensamos tanto apreço, tanto carinho, essa ofensa machuca mais, essa ofensa dói mais, a ferida é muito mais intensa. Quando a ofensa vem do marido a quem a mulher tanto ama, quando a ofensa vem da mulher a quem o marido tanto ama, a ferida dói, a ferida machuca. Aquele filho que você criou com tanto carinho, com tanto amor, você não espera que dele venha uma ofensa daquela filha. Aquela filha não espera que daquela mãe venha. E há um grande número de pessoas que foram ofendidas, que foram feridas, que foram magoadas, que estão sangrando. E por causa disso, por causa dessas experiências dolorosas,
muitas delas não vivem a plenitude da graça de Deus, não experimentam a alegria do Senhor, que é a nossa força. E o pior é que mesmo estando mergulhadas nessa situação desesperadora de mágoas, de rancor, de angústia, algumas dessas pessoas não aceitam a hipótese de vir a perdoar o ofensor. O que ele fez comigo foi demais, o que ela fez comigo foi demais. Não dá. Eu esperava de qualquer outra pessoa, eu até perdoaria, mas dele, mais dela, não dá. E a pessoa vai carregando esse peso de rancor e de mágoa e de sofrimento. E isso cria um círculo venenoso de toxicidade, de veneno dentro da família, de veneno no ambiente de trabalho. E isso contamina, e isso adoece, isso se transfere de pessoa para pessoa. O amigo também se envenena, a pessoa próxima também se envenena, e a vida se torna uma lástima, porque não se sente a alegria de viver, porque se carrega um peso de rancor e de mágoa que impede experimentar a graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. Perdoar não é coisa fácil. Se fosse, as pessoas não carregariam esse peso por anos. A gente que carrega peso de não perdão por 10, 20, 30 anos. Quem já foi magoado e precisou perdoar, sabe o quanto é difícil. Agora, por mais difícil que seja perdoar, por mais doloroso que seja perdoar, eu não tenho alternativa a não ser perdoar. Não é algo facultativo, não é algo opcional. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que perdoar. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, da mesma forma como perdoamos aos nossos devedores. Se eu não perdoo a pessoa que me ofendeu, por mais intensa que tenha sido a ofensa, por mais terrível que tenha sido o pecado praticado contra mim, eu não tenho alternativa. É uma questão de salvação. Eu não tenho como ser chamado filho de Deus. Eu não tenho como herdar o reino de Deus se os meus pecados não forem perdoados. E o perdão dos meus pecados está vinculado com o perdão que eu dispenso aos meus ofensores. Esposa, aquela mágoa do teu marido de 2 anos atrás, de 3 anos atrás, você terá que perdoar para ser salvo. Marido, aquela ofensa de sua esposa que está na sua memória latejando, você tem que perdoar. É uma questão de salvação. Não tem saída. Não tem saída. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, o Senhor vos perdoará. Se não perdoarem, o Senhor não. Isso é contundente, isso é categórico. Não há como relativizar esse princípio. Deus eterno. Não há como relativizar esse princípio. Aleluia. Às vezes o nosso ego
insiste. Foi demais. É inconcebível. Importantes e necessárias. Mas se não houver perdão, todas elas são invalidadas. Em Mateus 5, capítulo 5, versículo 23, Jesus diz uma verdade que complementa isso que estou dizendo. Que complementa não, que fundamenta isso que estou dizendo. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Volte, reconcilie-se primeiro com o teu irmão, e depois venha e apresente a sua oferta. Se eu sequer posso ofertar, se eu não posso nem mesmo ofertar sem ter perdoado, imagine tomar a Santa Ceia do Senhor nesta manhã. Eu não tenho saída. É difícil. O nosso ego resiste. Mas Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Perdoar é negar-se a si mesmo. A quem cabe a iniciativa da reconciliação? É de quem ofendeu ou é de quem foi ofendido? A ambos. Tem muita gente que não perdoa porque segue o raciocínio: quem me ofendeu foi ele, quem me ofendeu foi ela. No dia que ele vir me pedir perdão, eu perdoo. No dia que ela vir me pedir perdão, eu perdoo. E se ele nunca vir te pedir perdão? E se ela nunca vir te pedir perdão? Você vai perder o céu por causa do orgulho que te impede de tomar a iniciativa. Eu tenho que correr desesperadamente, ainda que eu seja o ofendido. Eu não vou ficar esperando. A minha salvação não pode depender da decisão do outro me procurar. A salvação, ela é individual. Muitas vezes a pessoa que me ofendeu nem se deu conta de que me ofendeu. Muitas vezes uma palavra dita por alguém para mim não teve a intenção, não teve o propósito, mas me feriu, me machucou. A pessoa nem sequer está com consciência de que me ofendeu, e eu fico lá esperando, e a pessoa nunca vem. Eu não posso perder a salvação por causa de um raciocínio como esse. Ela vai ter que me pedir de joelhos. Ele vai ter que me pedir de joelhos. Isso não é evangelho, isso não é graça. Graça passa por não merecer. Ele não merece, ela não merece, mas eu vou perdoar em nome de Jesus. O perdão precisa ser incondicional. Não cabe o eu te perdoo se. Jesus disse, olha, Mateus capítulo 5, versículos 43 a 44. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Isso é muito forte, mas é evangelho de Jesus. Aleluia. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai. Isso significa que o oposto
impede que eu seja filho de Deus. Para que eu seja filho de Deus, eu tenho que seguir esse caminho difícil de perdão. Perdoa-se a quem precisa de perdão. Não se perdoa apenas a quem merece o perdão. Aliás, ninguém merece o perdão. Nós não merecemos o perdão de Deus, mas Deus nos perdoa porque precisamos de perdão. O perdão é a aplicação prática da lei da não retribuição da agressão. Jesus disse: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém pleitear contigo, tira-lhe também a túnica e larga também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. O objetivo de Cristo vai além do aspecto físico, não é a questão apenas de oferecer a outra face. Não é isso que Jesus estava querendo dizer como princípio. O que Jesus estava querendo dizer como princípio era: você foi ofendido, não devolva a ofensa, perdoe. Isso é a lei da não retribuição da ofensa. Nós somos tentados a retribuir a ofensa. Comigo é assim: se fizer comigo, vai ter o troco. Isso não vale para quem é servo de Jesus. Isso não se aplica para quem é discípulo de Jesus. Isso não significa que seremos pessoas insensatas e que eu vou deixar a pessoa ficar me tratando o tempo todo de forma desrespeitosa, de forma a pisar, a machucar e eu ficar sorrindo. Não é nada disso que eu estou querendo dizer. Eu não estou falando aqui em masoquismo, de sentir alegria e sentir prazer em ser ofendido, em ser maltratado. Não é nada disso. Eu estou falando aqui em buscar graça de Deus, para mesmo diante da ofensa. Não estou falando de demência, de ser demente, de não entender que está sendo ofendido, maltratado, e não entender que está sendo ofendido e maltratado. Eu estou falando de graça de Deus no coração, para Deus transformar no meu coração o sentimento de vingança em sentimento de amor, em sentimento de mágoa, de amargura, em sentimento de piedade. Senhor, tenha misericórdia, porque essa pessoa não sabe o que faz. É o que Jesus disse na cruz. Senhor, tenha misericórdia, porque essa pessoa não te conhece ainda plenamente. Senhor, tenha misericórdia, ajuda essa pessoa a não fazer isso com uma pessoa, com outra pessoa. Isso é graça. Perdoar não é esquecer a dívida. Deus é que perdoa e esquece. E mesmo o esquecimento de Deus não significa apagar da memória. Significa, quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, significa que Deus não traz mais a memória. Significa que Deus não lança no rosto. Perdoar não é esquecer. Quando uma pessoa nos ofende, aquilo vai ficar em nossa memória. Não significa que eu perdoei e a partir de agora aquilo não vai surgir jamais em minha lembrança. Não é isso. Perdoar não é esquecer no sentido de apagar da memória. Perdoar é, se a lembrança, se a imagem daquela ofensa me vier à memória, ela não me causará mais dor, porque eu terei perdoado plenamente. É como uma cicatriz. Esse é o exemplo mais clássico que a doutrina do perdão nos traz. Um exemplo prático. Uma cicatriz. Teve um corte. A cicatriz está lá, mas se a cura do corte ocorreu
Você olha para a cicatriz, mas não sente dor, porque não há mais pus, porque não há mais inflamação. Você vai olhar para aquele corte, vai se lembrar que o corte ocorreu, mas aquilo vai ficar com lição, aquilo vai ficar com aprendizado, porque todo o mal que aquele corte causou, ele já não existe mais. Quando perdoamos plenamente diante do Senhor, quando perdoamos de todo o coração, as lembranças das ofensas que nos fizeram, elas não são mais dolorosas, elas não são mais traumáticas, elas funcionam em nós como ferramentas para ajudarmos outras pessoas a também saírem deste quarto escuro. Precisamos entender, irmãos, que os atritos entre as pessoas, eles ocorrem. Dentro de um motor existem várias peças. E quando o motor é ligado, aquelas peças começam a entrar em contato umas com as outras. A única forma de você não ter atrito com ninguém é você se isolar. Se você tiver contato com pessoas, você vai ter atritos, assim como as peças lá dentro do motor. Mas para que os atritos entre as peças dentro do motor em movimento não causem estrago, não impeça o motor de continuar em movimento, se coloca óleo lubrificante. As peças entram em atrito umas com as outras, mas o óleo entre as peças evita que o atrito cause moça, evita que o atrito cause estrago. Quão bom e precioso é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba até as olas das vestes. Esse óleo precioso deve circular entre nós, para que os nossos atritos não causem moça, para que os conflitos que por acaso ocorram entre nós sejam, os efeitos nocivos sejam eliminados pela unção do Espírito de Deus em nós. Por isso que a palavra de Deus diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Andar em espírito é o segredo. Perdoar é liberar o outro e a nós mesmos da carga pesada que pesa sobre os nossos ombros, que pesa sobre os ombros de quem perdoamos. Todos nós já vivemos a experiência de alguém nos ofender, e enquanto não perdoamos, aquele intervalo de tempo entre a ofensa e o perdão é um intervalo de tempo difícil, tenebroso. A carga, o peso do não perdão, a carga, o peso da mágoa e do rancor é insuportável. Imagina, o irmão me ofendeu, aí eu chego na igreja alegre, feliz, para orar, para adorar. Quando eu olho quem está ali, a pessoa que me ofendeu, se eu não perdoei, aquilo me decai o semblante. É o peso do não perdão, a gente carregando esse peso a vida toda. Se o marido ofendeu a mulher está em casa alegre e feliz, mas quando o marido chega, o semblante dela decai, e vice-versa. A única maneira de resolver isso, a única maneira de se libertar
dessa opressão, que tira a alegria, que tira a paz, é perdoar. Não tem outra saída, não tem outro caminho. Jesus diz que havia um certo rei, e um dos seus conservos tinha uma dívida, se não me engano, meu, de 6.000 talentos, uma dívida enorme, uma dívida impagável. Os talentos eram peças de ouro. E o rei disse: olha, você vai ser escravo, sua mulher vai ser escrava, seu filho vai ser escravo, sua filha vai ser escrava, sua família vai ser escrava. Pelo tamanho da dívida, a dívida era tão grande que eles seriam escravos como forma de pagar a dívida. Mas ele chorou, lamentou: tenha misericórdia de mim, me perdoa. E o rei perdoou. Vá, você está dispensado. E lá na frente ele encontrou um outro que lhe devia 100 denários. 100 denários são 100 diárias. Uma dívida que poderia ser paga facilmente com 3 meses e 10 dias de trabalho. Comparada com a dívida que ele tinha, ele se faria escravo a vida inteira e a dívida não cessaria. O outro lhe devia apenas 100 denários. Se fosse hoje, 3 salários mínimos e inteiros, vamos lá, R$3.500 no máximo, uma dívida pequena, atualizando no valor de hoje. Mas aquele homem disse: não, você vai ter que me pagar tudo. Se você não me pagar, vou colocar você na cadeia, vou colocar os torturadores para lhe atormentarem, vou fazer acontecer contra você. As outras pessoas souberam e reclamaram com o rei. O rei mandou chamar, disse: vem cá, é assim? Eu te perdoei aquela dívida impagável e você não perdoa isso? Quando nós não perdoamos, é exatamente isso que o Senhor diz aos nossos corações: eu te perdoei todos os teus pecados. E é assim que você faz. Você não perdoa esse outro que também é meu servo, a essa outra que é minha serva, a esse outro que é pecador, mas que eu estou esperando amorosamente que ele se arrependa e se converta. Você não perdoa essa dívida tão pequena. E aí no fim da parábola Jesus diz o seguinte, indignado, versículo 34, capítulo 18 de Mateus: o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Os atormentadores são esses castigadores que atormentam a paz das pessoas que não perdoam. Quem não perdoa mergulha no rancor, na mágoa, na insatisfação, na infelicidade, na tristeza contínua e permanente. São os atormentadores de quem não perdoa. A única maneira de se livrar desses atormentadores é o perdão. E o próprio Jesus diz ainda no fim da parábola: a mesma coisa vos fará o Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão. O que é que o Senhor está dizendo aqui? O rei vai colocar atormentadores para lhe atormentar, se você, da mesma forma que foi perdoado, você também não perdoar. É muito forte isso. Há muita gente prisioneira da dor, da mágoa, do sofrimento, e não sabe a razão. Libere o perdão e viva em paz. Perdoar é a única forma de se livrar dos traumas causados pelo ofensor. A ofensa muitas vezes nos causa traumas, nos causa mostras. Se nós não perdoarmos, seremos prisioneiros desse passado. Há pessoas que não enxergam o presente, não enxergam o futuro, porque estão presas
a uma ofensa que lhes foi feita no passado. Guardar mágoas que permanentemente machuca, martela, relembrar dolorosamente. Há pessoas que relembram com detalhes. E agora, com essas gravações de WhatsApp, se alguém te mandou uma ofensa pelo WhatsApp, a primeira coisa que você deve fazer, meu irmão, minha irmã, apague essa mensagem. Não fique ouvindo todos os dias. Tem gente que ouviu uma ofensa pelo WhatsApp, ela grava aquela mensagem. Todas as manhãs vai lá e escuta de novo. Aquilo vai envenenando, aquilo vai destruindo. Se livre desse atormentador, dessas lembranças terríveis. E por conviverem com essas lembranças, com essas memórias dolorosas, há muita gente adoecendo. Há pessoas que adquirem doenças psicossomáticas, problemas do coração, câncer e tantos outros males. Porque a mágoa, o rancor, o ódio, a falta de perdão é uma ferida que corrói a saúde. O não perdão faz muito mais mal ao ofendido do que o ofensor. Muitas vezes a pessoa que nos ofendeu está aí, seguindo a vida para frente, e o ofendido está ali, remoendo, mastigando, dia após dia após dia. Provérbios 10 e 22 diz: o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos, até a parte física fica comprometida. São doenças psicossomáticas. Vai lá no raio-x, examina e não aparece. Vai lá no ecocardiograma, examina, não aparece nada. Faz todo tipo de exame, ultrassonografia, isso, aquilo, não aparece nada, porque a doença é uma doença psicossomática. Está lá na raiz de amargura que se instalou. A única maneira de curar, a única maneira de sarar é perdoar. O Senhor quer te dar saúde, o Senhor quer te curar. Mateus capítulo 5, versículo 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Perdão é um ato de misericórdia. Perdão é um ato de generosidade com os outros e conosco. Que possamos orar com toda liberdade. Pai, perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E para concluir, eu quero lhe dizer uma coisa: somente a graça de Deus alcança as profundezas do nosso coração. Não há possibilidade nenhuma de perdoar se eu não admitir que não consigo perdoar por mim mesmo. Eu não consigo perdoar plenamente se Deus não operar um milagre profundo dentro das estruturas do meu coração. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Porque às vezes o nosso coração é enganoso. A gente pensa que perdoou, mas está lá dentro. A dor ainda está latente. Então eu tenho que recorrer ao Senhor, tenho que ser sincero. Senhor, eu preciso perdoar. Senhor, eu sei que é necessário que é perdoar. Senhor, eu creio na Tua palavra relativa à necessidade de perdão, mas eu não consigo perdoar. Admitir a dificuldade de perdoar em oração diante de Deus é o ponto de partida.
que desencadeia o processo de perdão. O processo de perdão se inicia quando eu tomo a decisão de perdoar. Dependendo da ofensa, dependendo da intensidade, dependendo da acumulada, muitas vezes, eu decido perdoar agora, mas o perdão não se completa instantaneamente. É um processo. O perdão, a mágoa ou rancor, é uma enfermidade que está lá dentro instalada. Há curas que são instantâneas, mas há curas que são demoradas. Há curas que se operam num processo prolongado. Mas a decisão de querer ser curado é primordial. Senhor, eu abro mão do direito de vingança. Senhor, eu abro mão do meu orgulho. Eu abro mão da minha tristeza. Abro mão da minha tristeza. Abro mão da minha dor. E me coloco no teu altar, Senhor. Me ajuda a perdoar, Senhor, porque eu quero cear nesta manhã. Me ajuda a perdoar, Senhor, porque eu quero chegar no céu. O restante é obra de Deus. O restante é milagre de Deus. Quando eu menos espero, quando você menos espera, meu Deus, não é que eu já perdoei. É isso que hoje, se há alguém que precisa desta palavra, faça isso hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os amados que dizem amém por isso. Amém. Deus, nesta manhã, irmãos, nos deixou em xeque-mate. Xeque-mate, na verdade, é uma linguagem técnica do jogo de xadrez, que tornou-se corporativa no sentido de que não tem saída. Ou você perdoa nesta manhã, não vai poder tomar Santa Ceia. Não tem arrodeio, não tem meio termo. Ou do contrário, você não vai tomar. Você só pode tomar nesta manhã, se você perdoar. Urgentemente. Senhor vereador e candidato à reeleição, Luciano Marinho, o senhor está vendo que isso aqui não é fruto de lucubração humana, não é. Isso é revelação de Deus. Deus é o mais interessado em nossas vidas, irmãos. Não é se existe alguém, é que tem pessoas nesta manhã que precisam perdoar, em nome de Jesus. E o Espírito do Senhor está clamando: perdoe, 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 perdoe. Nosso alvo é o céu. E você nesta manhã vai ter que perdoar, para você poder ser tranquilo na presença do Senhor. Fique de pé, glorificando o nome do Senhor.